2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. A palavra de Deus diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Tesouro em vasos de barro, glória a Deus. As riquezas de Deus, elas estão num recipiente frágil, em vasos de barro, como nós, né? Deus se revela a homens, né? Deus usa homens. Às vezes nós olhamos na Bíblia a vida dos grandes homens de Deus, os irmãos que estudam a palavra de Deus, vamos ver, olhamos a vida deles, todos eles, se você for apontar, é por isso que às vezes eu vejo alguns pregadores, irmão, só apontando os defeitos dos homens de Deus, sabe, na Bíblia, só apontando o defeito. Poxa, eu falei, tá certo, no meio de tanta coisa boa, o camarada só quer apontar para o erro dele. Claro que a Bíblia fala tudo, a Bíblia não esconde nada, mas o camarada fica em pregação e só em cima do erro daquele servo de Deus. E ele fez multidão, milhares de coisas boas, mas o problema, mas isso não é surpresa, porque a Bíblia toda, todos os homens de Deus, você vê, desde o princípio, Adão foi o primeiro, né? Adão foi o primeiro que falhou. Homens de Deus como Abraão, Moisés, todos eles, Jacó, todos eles falharam, seres humanos, mas você vê que a maioria das coisas que eles faziam eram boas, né? Mas a Bíblia é diferente de muitas outras coisas. Aí a Bíblia conta toda a verdade, a Bíblia não esconde nada, mesmo do servo de Deus, ela traz a verdade. Ele errou aqui, aquele falhou, mas aquele se arrependeu, aquele se voltou para Deus. A Bíblia é o lugar das oportunidades, do caído, né, do fraco. Então as riquezas de Deus estão nesse lugar, nesse recipiente, nesse vaso de barro, muito frágil. Você pegar um vaso de barro, se jogar ele no chão, o que acontece com ele? Vai quebrar, vai rachar. É um vaso de barro, mas Deus se revela. É isso que Paulo nos mostra aqui. Deus se revela a esses vasos de barro. É o homem que Deus chama, é através do homem que Deus faz grandes obras. Quando Deus criou Adão, deu para ele a responsabilidade para dar nomes em todos os animais, em tudo que havia na terra, na criação. Deus deu isso para os homens, Deus deu essa responsabilidade. Deus revelou a sua glória a quem? Aos homens, né? O próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre a sua limitação e fragilidade humana, no momento em que ele recebe algo grande de Deus, uma revelação maravilhosa, mas debaixo de uma prudência, que o apóstolo Paulo era muito homem de Deus, era muito prudente. Ele não relata a miúde o momento dessa revelação, mas a Bíblia diz aqui no 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 em diante, diz assim: conheço um homem, olha só, ele não fala ele podia dizer, eu, Paulo, tive uma revelação tremenda. É diferente de muitos, né? Conheço um homem, olha só, parece um enigma, né? Ele falando de alguém que era ele mesmo. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos atrás, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Esse homem foi arrebatado ao terceiro céu. Olha só, ele não falou, eu, Paulo, tive essa tal apóstolo do Senhor, sabe?
porque ele sabia que ele era vaso de barro. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De assim eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser eu gloriar-me, não serei, não vou ser nécio. Quer dizer, ele não vai estar falando, ele falando, se eu quiser falar alguma coisa como essa, eu não vou estar mentindo, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou do que em mim ouve. As pessoas não ficassem para ele olhando e idolatrando ele. É por isso que ele não se apresentou, eu recebi, eu tenho os 9 dons, eu tenho todas as revelações de Deus, eu tenho... Não. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse uma coisa, uma certa feita, disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer dá muito fruto. Paulo está demonstrando aqui que ele morreu, e para você dar fruto para Deus tem que morrer. Morrer para você mesmo, assim como Cristo morreu, nós temos que morrer com ele e ressuscitar com ele também. Glórias ao nome do Senhor. A grandiosidade da riqueza desse tesouro, que é o Evangelho de Jesus, que está dentro da gente. Glória a Deus. O Evangelho de Cristo é o maior tesouro, é a luz que brilha nas trevas, que leva os pecadores à salvação. A maior riqueza que está dentro desse vaso é a presença de Deus, é o Evangelho de Jesus. É a sua palavra. 2 Coríntios no capítulo 4, versículos 5 e versículo 6 diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos os vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Glória a Deus. A nossa pregação não consiste na nossa capacidade nem sabedoria, é o que fazemos aqui. A mensagem do Evangelho, ela é tão elevada, ela é tão poderosa, que até mesmo, como escreveu Pedro em 1 Pedro capítulo 1 e 12, os anjos, eles gostariam de ser o portador o portador dessas mensagens, ter a honra de pregar o Evangelho como nós pregamos. Mas foi a homens, foi a vasos de barro, homens que foram alcançados pelo Evangelho, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Fora esse, glória a Deus, é esse que é o grande anunciador. Ontem um pecador e amanhã um salvo, como aquele ladrão da cruz. No momento ia para o inferno por causa dos seus pecados, mas no momento que se arrepende e confessa a Jesus Cristo, esse homem agora vai para o paraíso de Deus. Olha só o que o Evangelho faz com o homem: tira ele do inferno e coloca ele no céu, tira ele da angústia e coloca a alegria do céu, tira a tristeza e coloca a paz. Aleluia! É o Evangelho de Jesus Cristo, essa riqueza que está dentro de nós. É por isso que o momento em que nós estamos debilitados com a enfermidade, com o problema, parece que nós estamos acabados naquele momento. A enfermidade, ela acaba com a gente, ela nos deprime. Você fica deprimido quando depende do tamanho da enfermidade que é. Você fica deprimido quando, como disse a nossa irmã aqui, você fica lá embaixo.
Mas na mesma hora que você está lá embaixo, lá dentro do nosso espírito tem uma fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Deus não vai me deixar nessa hora. Nem assim que acontece. Eu creio que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive e por fim vai se levantar em meu favor. É o tesouro de é o vaso de barro com o tesouro de Deus dentro. Olha lá, grita. Aleluia. O Evangelho, ele é poderoso porque transforma vidas, salva pessoas, tira pecadores do inferno. Olha só que Evangelho poderoso. Não tem nada mais poderoso nesta vida, nesta terra, e nem foi criado através da história dos séculos algo mais poderoso. Não existe algo como o Evangelho, porque tudo que os homens criaram foi feito aqui na terra. Mas o Evangelho não vem da terra, o Evangelho vem do céu. Aleluia, glória a Jesus. João Batista, ele disse: olha, quem é maior do que eu é aquele que vem de cima, e quem vem de cima está acima de mim, sabe mais do que eu. Aleluia, oh glória. Evangelho, aleluia, não vem da terra, Evangelho veio do céu. O Evangelho manifesta a graça de Deus. O Evangelho coloca pecadores redimidos e justificados por Cristo no céu. É claro que não entra no céu sem passar pelo processo de novo nascimento. O pecador é redimido, o pecador é limpo, é transformado. Aí sim, santo, glória a Deus. Aí vai morar no céu. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aí existe aí uns poucos em Sardes, né, que ainda não mancharam as suas vestes, como disse Jesus: comigo andarão de branco. Glória a Deus. Eu quero estar entre eles. Glória a Deus. Eu quero ser um deles. O Evangelho, ele não precisa de melhoras, de uma obrinha para melhorar. Vamos melhorar o Evangelho. O Evangelho, ele é completo em si mesmo. O Evangelho, ele é completo. É claro que você estuda, mas tudo que você edificar, você que tira do Evangelho, tem que ser tirado do Evangelho. Você tira dali e faz a obra. A obra, ela tem um fundamento que é Cristo. O Evangelho tem um fundamento, então você edifica em cima daquele fundamento que já foi colocado. O apóstolo Paulo fala para ter cuidado com esses fundamentos novos. O fundamento que não tem o Evangelho como base, está tudo fora, está tudo errado. Que as pessoas falam o que pensam das suas próprias mentes e cabeças. O Evangelho é completo, ele não precisa de ajudinha. Às vezes tem pessoas querendo aí completar o Evangelho. É claro, o Evangelho tem muitas épocas, e você não precisa ser nenhum gênio para saber descobrir isso. O Evangelho, cada época era diferente. Os costumes, havia costumes diferentes. Era um tempo de lei, hoje tem um tempo de graça. As regiões diferentes, claro, não precisa ser um gênio para saber disso, mas o fundamento dele, a essência dele é imutável, porque veio do céu. Glória a Deus, é o que muda o homem. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, no versículo 16, ele diz o quê? O Evangelho de Jesus é o quê? É o quê? É o poder de Deus. É uma dinamite, é poder, quer dizer, é uma dinamite para todo aquele que crê, tanto judeu quanto grego. Aleluia. Evangelho de Jesus é poder de Deus, para salvar, para curar, para abençoar, para abrir porta. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Porque você foi alcançado por esse Evangelho completo, Evangelho de Jesus. Aleluia. Aleluia. Para os sábios, como eram os gregos, sem propósito. Sem propósito. Como é que é um homem que vai morrer numa cruz? Isso aí não tem sentido. Não tem sentido. Para os gregos, né, que eram os chamados sábios, os homens inteligentes, entendidos, que paravam nas praças para contar, para falar a respeito de assuntos do mundo em geral. Para eles o Evangelho não tinha sentido. Para os judeus era vergonha. Que é isso? Quem morre na cruz é maldito, não tem nada. Isso aí está tudo errado.
Mas Paulo disse, mas para nós que fomos alcançados pelo Evangelho, o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para nós é poder de Deus, enquanto para uns é isso. E os homens estão ainda questionando. Os homens vão sempre questionar, a vida inteira vão questionar o Evangelho. Mas Jesus vai continuar salvando, libertando a todo aquele que crê do seu nome. Glória a Deus, aleluia. Esse é o maior tesouro que o apóstolo Paulo tinha. Um homem que outrora aprisionou cristãos. O apóstolo Paulo fez isso, levando-os até a morte, como foi o caso de Estevão. Agora, esse próprio apóstolo Paulo, que era salvo, alcançado pelo Senhor, ele prega o Evangelho, que salva, que transforma, mesmo sendo desprezado por muitos. Havia, para vocês terem uma ideia, havia muitas pessoas que desprezavam o apóstolo Paulo. Quando a gente lê assim, a gente não nota. Se você não estudar a Bíblia, estudar as cartas de Paulo, você não vai observar. Mas quando você começa a ver, ele era muito desprezado. Muito desprezado. Já havia naquele tempo doutores, homens conhecedores, havia, mas que falsificavam a palavra, deturpavam a palavra. Já haviam homens que arregimentavam multidão de gente. Paulo via com o Evangelho da graça, o poderoso que transforma, falando de Jesus, o crucificado. Aí havia outros, não é bem assim, não é bem assim não. Não, Jesus, ele não ressuscitou não. Ou as coisas não vão acontecer dessa maneira como Paulo disse. E Paulo continuava firme na sua mensagem. E a mensagem que hoje pregamos aqui é a mensagem que Paulo pregava. Glória a Deus. Ele aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 9 e 10, ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos. Olha só o vaso de barro aí. Eu sou o menor dos apóstolos. E quando você vê a Bíblia, as cartas, tudo, você vê que Paulo foi o que, a maioria das cartas foi Paulo que escreveu. Praticamente a parte doutrinária da Bíblia foi Paulo que trouxe, claro, através do Espírito Santo. Mas ele dizendo aqui, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Vaso de barro, porque perseguia a igreja de Deus. Ele reconhecia, ele sabia, porque ele sabia o que ele fez lá atrás, na cegueira espiritual. Às vezes se comete muita coisa na cegueira espiritual, fala-se muita coisa. Quantas pessoas falaram mal de homens de Deus, santos de Deus, e depois que se converte, a pessoa pede perdão: Jesus, me perdoa, falei mal de um homem santo, um homem que pregava a palavra do Senhor Jesus. E Paulo disse: eu sou o menor dos apóstolos, porque não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, aleluia, eu sou o que sou. Sabe o que é? Não vai ficar se justificando a vida toda. Amado, você tem um testemunho na tua vida, Jesus fez a obra. Não adianta ficar se justificando a vida inteira, ficar mostrando, mas foi lá atrás. Não, mas tem uma coisa: pela graça de Deus sou o que sou. Glória a Deus. Sabe por quê? O meu pecado ficou para trás, o meu passado ruim ficou para trás. Jesus já me perdoou. O meu pecado foi lançado no mar de esquecimento, e dele não lembra mais. E se o meu Deus não lembra mais, então nada mais importa para mim. Glória a Deus, glória a Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, falando a verdade. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Glória a Deus. Tesouro precioso dentro de vaso de barro. Glória a Deus. A graça de Deus que está em mim. A fragilidade do vaso de barro. O vaso de barro é frágil, como eu falei aqui no princípio. Em 1 Reis capítulo 19, versículo 4, estava um vasinho de barro ali, pedindo aqui, chamado Elias, o profeta. 1 Reis capítulo 19, primeiro livro de Reis capítulo 19, versículo 4. E Elias se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais.
Aí está, amado. Mas que é isso? Elias numa situação dessa. Vasos de barro. Eu e você. Quem já não passou por momentos difíceis na vida? Quantas vezes você queria desistir de tudo? Às vezes até mesmo da própria vida, não aguento viver desse jeito. Vaso de barro. E Elias era vaso de barro. Elias se foi para o deserto, sabe por quê? Fugindo da ameaça de uma rainha má, chamada Jezabel. Ela prometeu que ia matar ele, destruir ele, porque ele tinha feito uma grande obra para Deus. Ele havia aniquilado os profetas de Baal. E ela estava atrás dele, ela queria pôr a mão nele, mas Jezabel não sabia que Elias era de Deus. Aleluia! Ninguém toca em homem e mulher de Deus, se Deus não permitir. Não toca. Ninguém faz mal, ninguém tira proveito de um homem e de uma mulher de Deus, se Deus não permitir. Não vai tocar e não vai fazer mal. Amados, nós não estamos imunes aos problemas desta vida. Nós não estamos imunes às doenças, às crises, às frustrações. Sabe, você ficar frustrado quando tudo que tu está fazendo não dá certo, a coisa dá errado. Existem fases que é assim ou não é? Tudo que tu faz não dá certo. Meu Deus, está orando, dá errado, não dá certo. Momentos de frustração. Não estamos imunes aos problemas de ordem física, de ordem sentimental, ou mesmo de ordem espiritual, ataques de todos os lados. Somos vasos de barro, suscetíveis a falhas, suscetíveis a erros, porque erramos também, falhamos, e também a decepções. Vasos de barro. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. 1 Coríntios 1 e 27, a parte B, Paulo escrevendo, ele diz assim: Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aleluia! Eu me vejo nisso aí. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Olha só, Elias querendo partir, querendo morrer. Já basta, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais, estou cansado. Ele estava coração esgotado, aquele esgotamento espiritual, esgotamento mental, esgotamento na alma, estava arrasado. Mas o que Deus fez? Deixou ele para lá? Deus esqueceu dele? O que Deus fez? Enviou um anjo, com pão e com água fresca. Pãozinho chegado fresco do céu e água fresca. Come aí, Elias. Come e bebe. Ele comeu a primeira vez, se alimentou, sabe, a pessoa meio grogue ainda, comendo, aí ele cai de novo para dormir. Aí o anjo bateu no bracinho dele: levanta, rapaz, come bem, te alimenta bem, porque muito comprido vai ser a tua caminhada. Aleluia, aleluia. Ainda tem muito chão para você ainda aí. Ai, Deus falando conosco. Ainda tem um chão aí para você. Tem um caminho longo ainda. Ainda tem muito. Ai não, já fiz tudo. Não, só está no começo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Toda honra e glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. A junção do tesouro com o vaso de barro faz esse vaso então resistente. 2 Coríntios, Tiago capítulo 5 e versículo 17 e 18, falando de Elias ainda. Tiago 5, versículo 17 e 18. E esse Elias, estou falando desse Elias fraco aqui, desse vaso de barro fraco aqui, como nós, né? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas era fraco, vaso de barro. Mas orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Olha só, olha o vaso de barro. Olha a junção do vaso de barro com o poder de Deus. Um homem frágil, que numa hora quer morrer, que uma hora quer parar, quer desistir.
Mas esse mesmo homem abriu a boca, orou a Deus, clamou, e Deus ouviu. Não vai chover. E amado, não foi um dia que não choveu, foi 3 anos e meio de seca na terra, tudo desfalecendo, gente passando fome. Você sabe, quando não tem comida também vem doença, vem tudo, vem seca, vem doença. Mas depois de 3 anos e meio ele dá a hora de novo e libera o céu. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Foi o que Jesus disse para Pedro: que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. A igreja de Deus tem o poder e a autoridade de abrir e fechar o céu. Já pensou o que é isso? É vaso de barro, homens e mulheres imperfeitos, mas que debaixo da graça, cheio do poder de Deus, esse homem, essa mulher produz coisas lindas e grandes. Glórias ao nome do Senhor. Foi por isso que Paulo, o apóstolo, ele experimentou e passou por isso. Em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus, aleluia. O vaso é de barro, mas o tesouro é precioso que está dentro dele. Glória a Deus. Nós temos que guardar e conservar aquilo que Deus tem nos dado, amado. Vamos conservar. Quando estamos ligados a Cristo, somos mais fortes do que parecemos ser. Olha só, o vaso frágil de barro, mas quando nós estamos ligados ao Senhor, nós somos mais fortes do que parecemos. As pessoas olham para a gente, não dá nada. Olha para você, não dá nada. Porque não está na aparência, está dentro da gente o poder, né? 2 Coríntios capítulo 6, versículo de 4 a 10. Olha só, que texto maravilhoso. 2 Coríntios 6, versículo 4 em diante. Antes, como ministros de Deus, e tornando-nos recomendáveis em tudo. Olha só, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões. Olha isso aí, é tudo aquilo que ele passou, Paulo. Nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita ou à esquerda, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Às vezes você pode ser desconhecido na terra, mas você é bem conhecido no céu. Glória a Deus. Deus sabe quem você é. Como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Glória a Deus, aleluia. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Isso é a igreja, isso aí somos nós, é o vaso de barro, aleluia. Contristados, mas sempre alegres, né? Momentos que tu está triste, está abatido, você ouve o louvor, você lê a palavra, você dobra o joelho, o Espírito Santo alegra o teu coração. Como pobres, mas enriquecendo a muito. Um grande homem de Deus que já morreu, ele orava pelas pessoas. Deus mandava: ora para abençoa esse homem aí, ora por ele para eu abençoar ele. Mas Senhor, olha, eu aqui estou com um problema, tenho até o sapato furado. E Deus mandando, às vezes Deus manda você com o sapato furado orar para Deus prosperar o outro, e Deus abençoa o outro. Nada tendo, mas possuindo tudo. Doente, está doente, ainda vai orar pelos doentes, pelos enfermos. Jesus começa a curar, e esse ele está doente, né?
nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia. É o vaso de barro com tesouro dentro dele. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quando estamos ligados a Cristo, nós somos mais do que vencedores em qualquer circunstância. Mais do que vencedores. Quando estamos ligados, o vaso de barro junto com o tesouro de Deus dentro dele, nos tornamos mais do que vencedores em qualquer momento. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 37 ao 39. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. Em toda e qualquer situação nós somos mais do que vencedores. Levanta a tua mão. Mas em todas estas coisas, repete comigo, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. E ele ainda continua: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, quer dizer, o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos?